Meu nome é André, tenho 25 anos, faço marketing numa faculdade aqui de Campinas, e para pagar as contas, conserto o celular e notebook de quem aparece. Essa história não começou com nada planejado. Começou numa tarde qualquer, jogando videogame na sala do meu amigo, achando que era só mais um sábado comum. Eu e o Lucas estávamos largados no sofá, cada um com um controle na mão, a TV ligada num volume médio, aquele som de jogo misturado com o barulho distante da novela vindo da casa do vizinho. A casa dele tinha aquele clima típico de fim de semana brasileiro, cheiro de café passado recentemente, panela chiando baixo no fogão, e uma sensação de rotina confortável. A mãe dele, a Laura, circulava pela cozinha como quem não quer chamar atenção. Camiseta simples, cabelo preso de qualquer jeito, descalça, indo e voltando entre a pia e o fogão. Nada exagerado, nada ensaiado. E talvez justamente por isso chamasse tanto a atenção. Mãe, você viu meu carregador? O Lucas gritou da sala, sem tirar os olhos da tela. Deve estar no seu quarto, filho, ela respondeu, tranquila. Eu tentei manter o foco no jogo, mas meu olhar escapava. Não era algo consciente. Era aquele tipo de coisa que acontece antes da gente pensar se deve ou não. Quando dei por mim, o comentário já tinha atravessado minha boca. Caramba, dona Laura, assim fica difícil prestar atenção no jogo. Falei num tom meio de brincadeira, meio automático, como se fosse algo que não tivesse peso. O controle ainda estava na minha mão quando percebi o silêncio que caiu por meio segundo a mais do que o normal. O Lucas riu, achando que era só zoeira. Você é sem noção, velho. Mas ela não riu. Laura parou por um instante na pia. Não virou o rosto de imediato. Só respirou fundo, como quem registra algo. Quando finalmente olhou para a sala, nossos olhos se encontraram. Não foi um olhar de bronca, nem de reprovação. Foi algo mais silencioso. Consciente. Ela não disse nada. Apenas ergueu levemente a sobrancelha, como se estivesse medindo a situação, e voltou ao que estava fazendo. O jogo continuou. O Lucas xingava a tela, eu apertava botões no automático. Mas minha cabeça já não estava ali. O comentário tinha saído sem filtro, e agora ecoava dentro de mim com outro peso. Não era só o que eu tinha dito, era o jeito como ela tinha ouvido. Alguns minutos depois, ela apareceu na porta da cozinha com 2 xícaras. Café? Perguntou, olhando primeiro pro filho, depois para mim. Claro, respondi rápido demais. Ela me entregou a xícara, os dedos roçando nos meus por um segundo breve, quase nada. Mas foi suficiente para confirmar que não era só coisa da minha cabeça. Havia algo no ar que não estava ali antes. Quando Lucas foi pro quarto atender uma ligação, a casa ficou em silêncio por alguns instantes. Laura voltou para a cozinha, mas antes de desaparecer pelo corredor, olhou para mim de novo. Um olhar curto, firme, sem sorriso. Como quem diz, eu ouvi. Pouco depois, me despedi. Peguei a mochila, agradeci pelo café, fiz aquele discurso automático de sempre. Valeu, dona Laura. Até mais. Até, André, ela respondeu, apoiada no batente da porta. Saí pelo portão com a sensação estranha de estar deixando algo pendente para trás. Antes de virar a esquina, olhei de relance. Pela janela da sala, vi Laura parada, observando, sem pressa, como se aquele comentário tivesse ficado com ela tanto quanto tinha ficado comigo. E depois daquele sábado eu tentei seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Faculdade, cliente chamando no WhatsApp para trocar tela de celular, almoço corrido no bandejão. Tudo normal. Pelo menos por fora. Por dentro, aquela cena na cozinha insistia em voltar. O silêncio. O olhar. O meio segundo a mais que não tinha explicação lógica. 3 dias depois, numa terça-noite, eu estava deitado na cama, mexendo no celular sem objetivo, quando a notificação apareceu. Laura S. começou a seguir você. Fiquei olhando a tela por alguns segundos, esperando o meu cérebro alcançar o resto do corpo. Não era nenhum perfil fake. Era ela mesmo. Foto discreta, sem pose,
sem filtro exagerado. Nome completo. Poucas postagens. Meu primeiro impulso foi rir sozinho. Não é possível, murmurei. Cliquei no perfil quase com cuidado, como se alguém pudesse ver. Rolei as fotos. Uma paisagem, um café numa xícara branca, uma foto antiga do Lucas ainda adolescente. Nada que gritasse qualquer coisa. Voltei para o meu perfil. Pensei em fechar o aplicativo. Foi aí que veio a segunda notificação. Laura curtiu uma foto sua. Não era recente. Era de quase um ano atrás. Eu num churrasco, camiseta simples, nada demais. Justamente por isso. Não foi acidente. Quem curte foto antiga está procurando. Sentei na cama. O coração acelerou de um jeito meio ridículo. Passei os dedos pelo cabelo, tentando racionalizar. É só curiosidade. É a mãe do seu amigo. Ela só achou engraçado aquele comentário. Mas nenhuma dessas frases se sustentava inteira. Não curti nada de volta. Não mandei mensagem. Fiquei ali, parado, como se qualquer movimento fosse um erro. 2 dias depois, o Lucas me mandou mensagem. Minha mãe chamou você para jantar aqui em casa sexta. Vem? Jantar em família. Nada demais. Mesmo assim, li a mensagem 2 vezes antes de responder. Vou sim. Na sexta, cheguei no horário. A casa tinha o mesmo cheiro familiar de sempre, agora misturado com algo mais forte vindo do forno. Laura estava na cozinha, mexendo numa travessa. Lasanha, ela disse, ao me ver. Espero que goste. Gosto, sim, respondi, meio seco demais. Sentamos à mesa. Conversa leve. Lucas falando da faculdade, Laura comentando do trabalho. Arroz soltinho, salada simples, aquela normalidade que quase enganava. Quase. Entre uma garfada e outra, nossos olhares se cruzavam. Rápidos. Calculados. Sempre interrompidos antes que alguém percebesse. Não havia sorriso cúmplice, nem gesto exagerado. Só atenção. Depois do jantar, Lucas levantou. Vou tomar banho rapidão. Fiquei na cozinha ajudando Laura a levar as coisas para a pia. A água corria, o barulho abafava o resto da casa. Ela falou sem me olhar. Vi que você percebeu. O quê? Perguntei, mesmo sabendo. Ela virou o rosto devagar. A curtida. Engoli em seco. Percebi. Houve uma pausa curta. Ela apoiou as mãos na borda da pia, próxima demais. Não foi sem querer, disse, em tom baixo. E eu não costumo fazer nada sem pensar. Meu peito apertou. Não era provocação. Era constatação. Eu também pensei naquele dia, completei, antes que o bom senso voltasse. Ela me olhou por um instante longo demais para ser seguro. Depois sorriu de leve, quase nada. Então estamos quites, disse, voltando a lavar a travessa. O Lucas voltou pro corredor. O momento se dissolveu como se nunca tivesse existido. Mas eu saí daquela casa sabendo, o comentário tinha sido só o começo. E agora, havia intenção dos dois lados. E depois daquele jantar eu passei dias fingindo normalidade melhor do que nunca. Respondi mensagem de cliente, fui à aula, fiz piada com o Lucas como sempre. Por fora, tudo igual. Por dentro, cada detalhe daquela conversa na pia ficava se repetindo, como se tivesse sido gravado. No domingo à tarde, o Lucas me chamou para passar lá rapidinho. Disse que precisava de ajuda com o notebook, coisa simples. Quando cheguei, a casa estava estranhamente silenciosa. Ele saiu, Laura disse, surgindo no corredor. Foi encontrar a namorada. Assenti, tentando esconder o alívio misturado com nervosismo. Quer um café? Ela perguntou, já indo em direção à cozinha. Quero. Ela passou o café com calma, como se não houvesse nada de diferente naquele momento. A casa tinha aquele silêncio confortável de tarde de domingo,
cortado só pelo barulho da água fervendo e pelo relógio na parede. Sentamos na sala. Eu numa ponta do sofá, ela na outra. Uma distância correta. Educada. E a faculdade? Perguntou. Indo, respondi. Meio perdida, mas indo. Ela sorriu de leve. Quando eu tinha sua idade, também não fazia ideia se estava no caminho certo. O assunto foi indo. Trabalho, rotina, coisas banais. Até que, sem perceber, a conversa mudou de peso. O tom ficou mais baixo. Mais lento. É estranho, ela disse, olhando para a xícara, como a gente vai ficando invisível com o tempo. Não respondi de imediato. Invisível? Perguntei. Como mulher, completou. Chega uma hora em que você percebe que as pessoas não olham mais. Não reparam. Você continua ali, mas passa. Não havia amargura na voz dela. Só lucidez. Eu reparei, falei, antes de pensar. Ela levantou o olhar devagar. Não havia surpresa. Só atenção. Não daquele jeito, continuou. Não como objeto. Mas como alguém que ainda está aqui. Fiquei em silêncio. Pela primeira vez, não senti necessidade de preencher o espaço com palavras. Apenas escutei. Ela se levantou e foi até a cozinha buscar uma garrafa de vinho. Café vira vinho depois das 6, disse, olhando o relógio. Regra da casa. Serviu 2 taças. Voltou ao sofá e sentou mais perto. Não encostou. Mas a distância entre nossos joelhos diminuiu a ponto de eu perceber o calor dela. Você ficou incomodado com o que disse aquele dia? Perguntou, sem rodeios. Fiquei, respondi. Mas não do jeito que eu deveria. Ela inclinou um pouco a cabeça, curiosa. Como assim? Respirei fundo. Fiquei incomodado porque foi verdade demais para ser só brincadeira. O silêncio que veio depois não foi pesado. Foi denso. Ela não se afastou. Não mudou de posição. Você falou sério aquele dia? Perguntou, finalmente. A pergunta ficou suspensa entre nós. Eu podia ouvir minha própria respiração. Falei, disse. E tentei fingir que não. Ela passou o dedo pela borda da taça, pensativa. Eu percebi, respondeu. E foi por isso que não disse nada. Nossos joelhos se tocaram de leve. Não houve choque. Foi um encaixe natural, quase inevitável. Ela não recuou. Eu também não. O olhar dela não tinha pressa. Nem culpa. Apenas decisão. Isso não deveria estar acontecendo, disse, em tom baixo. Eu sei, respondi. Mesmo assim, ficamos ali. Próximos demais para ser acaso. Longe demais para ser qualquer outra coisa. E naquele silêncio compartilhado, sem toque algum além daquele contato mínimo, eu soube que algo tinha mudado de eixo. Não era mais curiosidade. Era escolha. O Lucas voltou para casa mais tarde, e eu fui embora pouco depois, com a cabeça cheia demais para ligar o rádio no caminho. Não trocamos mensagens. Nenhuma. Nem naquela noite, nem nos dias seguintes. E isso, de alguma forma, tornava tudo mais intenso. Era como se o silêncio fosse parte de um combinado que ainda não tinha sido dito em voz alta. Na quinta-feira, recebi uma mensagem curta. Você pode passar aqui amanhã à tarde? Preciso de ajuda com o celular. Nada além disso. Sem emoji. Sem contexto. Respondi que sim. Cheguei na sexta com o sol ainda alto. A casa estava vazia outra vez. Laura abriu a porta com calma, usando um vestido simples, desses de ficar em casa. Nada preparado. Justamente por isso, difícil de ignorar. O Lucas só volta mais tarde, disse, como quem tira um item da mesa antes de sentar. Assenti. Fui até a sala. Sentei. Ela ficou de pé por um instante, como se estivesse decidindo por onde começar.
Não com palavras, mas com postura. Antes de qualquer coisa, disse, a gente precisa falar. Concordei com a cabeça. Isso aqui, ela continuou, não é um jogo. Nem para mim, nem para você. Eu sei. Ela se sentou ao meu lado. Não colada. Não distante. A mesma medida exata de antes. Tem riscos, disse. Evidentes. Tem, respondi. E mesmo assim, ela parou no meio da frase. Não completei por ela. Deixei que o silêncio fizesse o trabalho. Foi ela quem se aproximou primeiro. Não com pressa. Não como impulso. Apenas encostou a mão na minha, que estava apoiada no sofá. Os dedos ficaram ali, imóveis, como se estivessem testando o terreno. Quando nossos olhares se encontraram, não havia surpresa. Só confirmação. O beijo veio sem urgência. Lento. Cuidadoso. Não foi um choque, nem uma explosão. Foi um encaixe consciente, como se já tivesse sido ensaiado em pensamento muitas vezes. Ela interrompeu primeiro, afastando o rosto apenas o suficiente. Não agora, disse, quase num sussurro. Respirei fundo. Tudo bem. E era verdade. Não havia frustração. Havia algo maior acontecendo ali, controle. Escolha. Ficamos ali, próximos, conversando em tom baixo. Falamos sobre limites. Sobre o Lucas. Sobre o fato de que aquilo precisava existir num espaço específico, sem nome, sem rótulo. Não quero promessas, ela disse. Nem cobranças. Nem eu, respondi. Decidimos, sem formalizar, que aquilo ficaria restrito à casa. Aos encontros possíveis. Aos momentos em que o risco fosse calculado. Nada de mensagens longas. Nada de cobranças. Nada de explicações desnecessárias. Quando fui embora, ela me acompanhou até a porta. Não houve despedida prolongada. Só um olhar firme, seguro, como quem diz estamos alinhados. A partir dali, os encontros passaram a acontecer de forma espaçada. Um café que virava conversa longa. Um filme assistido em silêncio, ombro com ombro. Um toque breve ao passar pelo corredor. Sempre interrompidos antes de cruzar um limite maior. E era justamente isso que tornava tudo tão intenso. A contenção criava expectativa. O cuidado criava vínculo. E sem perceber, aquele acordo implícito começou a ocupar mais espaço dentro de mim do que eu imaginava que ocuparia. Não era mais só o que fazíamos quando estávamos sozinhos. Era como agíamos quando não estávamos. O Lucas começou a notar pequenas coisas. Nada concreto. Nada que desse para apontar e dizer é isso. Mas olhares durando meio segundo a mais. Silêncios que antes não existiam. Um clima diferente, quase imperceptível, mas presente. Vocês estão estranhos, ele disse uma noite, jogando conversa fora. Eu dei de ombros. Estranhos como? Sei lá, respondeu. Vocês conversam demais, ou de menos? Depende do dia. Laura apenas sorriu, com aquela tranquilidade treinada. Impressão sua, disse. A gente sempre foi assim. E talvez fosse isso que mais me assustava. A facilidade com que ela conseguia manter a naturalidade. Eu ainda estava aprendendo. Passamos a ensaiar comportamentos. Não combinados em palavras, mas entendidos no olhar. Onde sentar? Quando falar? Quando se afastar? A normalidade virou uma coreografia silenciosa. Uma sexta-feira à noite quase colocou tudo a perder. O Lucas saiu mais cedo do trabalho e voltou antes do previsto. Eu estava na sala com Laura, sentados próximos demais para o horário, conversando baixo. Não havia toque explícito, mas havia proximidade suficiente para ser interpretada. O barulho da chave na porta nos fez reagir ao mesmo tempo. Ela se levantou num movimento calmo, pegou uma almofada, ajeitou o sofá. Eu afastei o corpo, cruzei os braços, fingi atenção na TV. Voltei, ele disse, entrando.
Já? Laura respondeu, natural demais. Ele nos olhou por um segundo a mais do que o normal. Não disse nada. Foi direto para o quarto. Quando a porta se fechou, nós respiramos juntos, como se tivéssemos saído debaixo d'água. Isso foi perto, murmurei. Foi, ela concordou. E não pode virar hábito. Naquela noite, conversamos sério pela primeira vez sobre parar. A gente pode encerrar agora, ela disse. Antes que fique complicado demais. Fiquei em silêncio. Pensei em tudo que já tinha mudado sem eu perceber. No jeito como eu esperava aqueles encontros. No modo como a presença dela já fazia parte da minha semana. Eu não quero parar, falei, enfim. Ela me olhou com atenção. Não havia surpresa ali. Nem eu, respondeu. Mas então vamos ter que ser melhores nisso. Mais cuidadosos. Mais discretos. Mais atentos. Os encontros passaram a ser ainda mais espaçados. Menos tempo juntos. Mais controle. A adrenalina de quase ser visto criava uma tensão nova, difícil de ignorar. E, estranhamente, aquilo nos aproximava mais. Não era só desejo. Era cumplicidade. Era dividir um risco calculado. Era confiar que o outro saberia a hora exata de recuar. E no meio dessa normalidade ensaiada, eu percebi, o perigo não era sermos descobertos. O perigo era o quanto aquilo já fazia sentido demais para ser só um desvio. Os encontros continuaram, mas mudaram de forma. Menos tensão elétrica, menos expectativa de algo acontecer. Mais conversa. Mais presença. Às vezes eu ia até a casa só para sentar na mesa da cozinha enquanto ela preparava alguma coisa simples. Arroz, legumes, nada especial. O barulho da faca na tábua, o rádio baixo ligado numa estação qualquer. Eu ficava ali, observando, sem aquela ansiedade constante de antes. Você não precisa vir sempre, ela disse uma noite. Não quero que isso vire obrigação. Não vira, respondi. Eu venho porque quero. Ela aceitou a resposta com um aceno curto. Laura não era de dramatizar palavras. Preferia os fatos. Em uma dessas noites, ficamos na sala, luz baixa, sem TV ligada. Só o silêncio confortável que já não me incomodava. Ela quebrou primeiro. Meu casamento acabou muito antes do divórcio, disse, olhando pro nada. A gente só demorou para admitir. Não interrompi. Eu me acostumei a ser funcional, continuou. Mãe, profissional, adulta responsável. Tudo certo, tudo organizado. Só que em algum momento eu desapareci no meio disso. A forma como ela falou não era amarga. Era clara. Quase didática. E agora? Perguntei. Ela me olhou. Agora eu lembro que ainda existo. Fiquei quieto. Não havia nada melhor a dizer. Em outra noite, fui eu quem falou demais. Às vezes eu sinto que ninguém me leva a sério, confessei. Parece que eu tô sempre em fase de teste. Ela sorriu de canto. Isso passa, disse. Mas não sozinho. Você também precisa se enxergar diferente. Essas conversas não tinham pressa. Não precisavam terminar em nada além do que eram. Às vezes ficávamos sentados no sofá, próximos, mas sem aquele peso de expectativa. O contato era mínimo. Um ombro encostando no outro. Um toque rápido no braço ao levantar. E era suficiente. A diferença de idade deixou de ser algo implícito e virou assunto direto. Você nunca pensou que isso, comecei, sem terminar. Que isso não faz sentido. Ela completou. Já pensei. Mas sentido não é matemática. Ri baixo. Ainda assim, as pessoas vão pensar coisas. Vão, concordou. Sempre pensam. A questão é se a gente vai viver em função disso. Com o tempo, percebi que minha ansiedade tinha diminuído. Não precisava mais provar nada. Nem para ela, nem para mim. Estar ali já bastava.
Numa noite específica, ficamos longos minutos em silêncio, sentados lado a lado, ouvindo a chuva bater no telhado. Em algum momento, ela apoiou a cabeça no meu ombro. Sem aviso. Sem intenção escondida. Obrigada por não me tratar como algo passageiro, disse, baixo. Engoli em seco. Obrigado por não me tratar como um garoto, respondi. Ela sorriu, fechando os olhos por um instante. Ali eu entendi, o que nos mantinha juntos já não era mais o risco, nem a curiosidade. Era o conforto raro de ser visto sem precisar performar. E isso, de algum jeito, já tinha me mudado mais do que eu estava pronto para admitir. A primeira rachadura veio de um jeito indireto, quase covarde. O Lucas não me confrontou. Não perguntou nada diretamente. Ele só começou a me observar mais. Comentários soltos, perguntas atravessadas no meio de assuntos aleatórios. Você anda vindo aqui em horários diferentes, né? Disse um dia, fingindo desinteresse. A aula mudou, respondi, automático. Ele assentiu, mas não parecia convencido. Dias depois, me chamou para tomar uma cerveja na varanda. Sentamos lado a lado, como sempre fizemos desde a adolescência. O problema é que como sempre já não existia mais. Minha mãe tá diferente, ele disse, olhando para a rua. Mais leve. Não sei explicar. Meu estômago contraiu. Diferente bom ou diferente estranho? Os dois, respondeu. E você, também. Fiquei em silêncio. Ele virou o rosto para mim, sério. Não tô te acusando de nada, continuou. Só quero entender se tem algo que eu não tô vendo. Ali eu percebi que não adiantava mais fingir naturalidade. O que existia entre mim e Laura já tinha ultrapassado o limite do invisível. Naquela noite, Laura me chamou para conversar. Não foi convite disfarçado. Foi direto. Ele está percebendo, disse, sentada à mesa da cozinha. E eu não quero mais fingir. O que você pretende? Perguntei. Ela respirou fundo antes de responder. Falar com ele. Do jeito certo. Sem me esconder. Sem te expor além do necessário. Meu primeiro impulso foi me levantar. Se isso complicar tudo, eu me afasto, falei rápido. Não quero ser o motivo de uma ruptura. Ela se levantou também, ficando à minha frente. Não, disse firme. Eu não vou te transformar em erro para manter conforto. A conversa com o Lucas aconteceu 2 dias depois. Eu não estava presente. Laura quis assim. Disse que precisava ser entre os dois. Esperei em casa, andando de um lado para o outro, com o celular na mão. Quando ela finalmente ligou, a voz estava calma. Cansada, mas firme. Ele não gostou, disse. Ficou confuso. Machucado. Mas ouviu. E agora? Agora ele precisa de tempo. E eu precisei escolher. Escolher o quê? Houve uma pausa curta. Não voltar a ser invisível, respondeu. Nos encontramos naquela noite. Não houve toque. Não houve beijo. Só presença. Sentamos no sofá, próximos, como tantas outras vezes. Se isso ficar insustentável, eu disse, eu vou entender. Ela virou o rosto devagar. Eu não quero mais viver entendendo tudo sozinha, respondeu. Quero viver assumindo o que escolho. Não era uma promessa de final feliz. Era algo mais honesto que isso. Era aceitar o desconforto como parte do caminho. Quando fui embora, não senti alívio. Nem medo. Senti que algo tinha sido colocado no lugar certo, mesmo que doesse. A relação tinha saído da sombra. E nada do que viesse depois seria fácil. Mas, pela primeira vez, também não seria escondido. Depois da conversa com o Lucas, nada voltou a ser como antes, mas também não virou um campo minado, como eu temia. Ele precisou de semanas para reorganizar as ideias. Houve silêncio. Houve distância. Mas não houve grito, nem ruptura definitiva.
A relação entre mãe e filho mudou de forma, não de existência. E isso, por si só, já era muita coisa. Laura e eu passamos a existir num espaço menor, mais seletivo. Poucas pessoas sabiam. Um amigo próximo dela. Uma colega minha que já desconfiava de tudo. O resto, julgava sem saber. Olhares atravessados no mercado. Comentários soltos que chegavam por terceiros. Você liga? Perguntei uma vez. Ela deu de ombros. Já liguei mais. Hoje, escolho. E era isso. Escolha. Não desafio. Não provocação. Apenas escolha. Percebi que amadureci rápido sem perceber. Passei a medir palavras, atitudes, horários. Não por medo, mas por cuidado. Laura não precisava de alguém impulsivo ao lado. Precisava de presença estável. E eu quis ser isso. Começamos a planejar coisas pequenas. Um fim de semana curto em cidades próximas. Um almoço fora em horários menos cheios. Rotina real, sem fantasia. Nada de promessas grandiosas. Nada de discursos sobre futuro distante. O agora já dá trabalho suficiente, ela dizia, sorrindo. E tinha razão. Numa manhã de sábado, combinamos de nos encontrar num café do centro. Lugar simples, mesas na calçada, movimento constante. Cheguei antes. Quando ela apareceu, usando óculos escuros e um vestido leve, senti aquele mesmo impacto silencioso de sempre, mas sem culpa. Ela sentou à minha frente. Você tá bem? Perguntou. Tô, respondi. E você? Ela sorriu. Viva! Tomamos café sem pressa. Conversa solta. Nada de cochichos. Nada de cuidado exagerado. Apenas duas pessoas compartilhando tempo. Quando levantamos para ir embora, ela entrelaçou o braço no meu de forma natural, como se aquilo sempre tivesse sido permitido. Andamos pela calçada sem olhar para trás. Sem acelerar o passo. Sem pedir desculpa por existir. Talvez não fosse para sempre. Talvez fosse. Nenhum de nós precisava definir isso agora. O que existia ali não era promessa de eternidade. Era verdade no presente. E, naquele momento, isso era mais do que suficiente.